Isso, já chega já passando uma energia boa pra gente, fazendo a gente, arrancando um sorriso, uma risada. Resistindo. Ah, exatamente, resistindo, é. Mas olha, a Marisa tá aqui hoje porque ela voltou ao teatro recentemente com a peça Bárbara, que é inspirada num livro da jornalista Bárbara Ganci, que tem o alcoolismo, gente, como tema central. E aí, já eu vou conversar sobre a peça com a Marisa, mas claro que nós pegamos carona nesse assunto, né? Porque a gente sabe que a pandemia acabou agravando esse problema para algumas pessoas, né? Muita gente, inclusive, passou a consumir mais bebida alcoólica nesse período. A gente estava vendo os dados do SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, e eles mostram o seguinte, que de 2019 para 2020, houve um aumento aí de quase 20%, olha, quase 20% no número de mortes relacionadas ao uso abusivo do álcool. Olha só, é um número expressivo, né? Por outro lado, tem também aquelas pessoas que decidiram pedir ajuda para enfrentar a dependência alcoólica durante a pandemia. E a gente vai conhecer agora uma dessas histórias que envolve, né, dois irmãos. É uma história muito bonita de superação e quem vai mostrar para a gente é a nossa parceira Juliana Sana. Pode rodar? Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Olá. Onde vocês andam? Nós somos de Santos. Estamos em Santos hoje. Eu moro em São Paulo, mas estou aqui para o feriado. Ah, tá visitando a irmã, então. Estou visitando a irmã. Vem cá, vocês são unha e carne, assim, desde pequenininhos? Desde que a gente se encontrou. Ela foi adotada, ela chegou em casa com 20 dias. Eu tinha 7 anos e ela já era minha boneca, assim, que eu levava para a escola, que eu buscava na escola, que eu enchia de colar, pulseira. Ela era a minha bonequinha, assim. E uma ligação muito forte desde sempre, assim. Desde que eu me lembro por gente, é a minha ligação mais forte na vida. Juliana, você lembra quando que você começou a beber? Foi dos meus 5 para os 6 anos. Eu bebia aperitivos, eu ia pegar para os meus avós, aí eu bebia um pouquinho. Nessa época, você criança, a família achava engraçado, talvez? Sim, era aquela época que, assim, se ouvia até falar que colocavam bebida na chupeta do neném para o neném dormir. Era aquela época que todo mundo achava engraçado beber, e eu acho que eles não se deram conta da gravidade da situação. Como ela, durante a vida inteira, ela sentava e tomava com você 3 engradados de cerveja e continuava normal. Então, eu sabia que ela estava alcoolizada, mas aquilo não tirava ela do eixo. Então, eu não achava que era um alcoolismo. Na realidade, eu também não tinha essa noção, né? Eu fui começar a perceber isso quando tudo ficou muito pesado, quando eu comecei a beber 2 garrafas de uísque por dia. E no seu trabalho, isso chegou a te prejudicar? Chegou a prejudicar. Porque depois da cirurgia bariátrica, eu troquei a comida pela bebida, né? Então, eu bebia cerveja, às vezes ia trabalhar, né? Então, eu trabalhava, muitas vezes, alcoolizada. E quando que você falou, chega? Tava começando a pandemia, né? E eu já estava desesperada, porque eu já tinha feito muita coisa alcoolizada, e eu estava muito desesperada. Eu já estava até sem emprego. Aí eu comecei a olhar a internet e eu encontrei o AF, que é o alcoolismo feminino. Naquele momento onde estávamos todos trancados, ela chegou a sair e voltar sem máscara, sabe, para casa, assim, sem chão, sem saber quem era. Aquilo me preocupou muito. E quando ela me contou do AF e decidiu entrar, assim, eu só podia agradecer, né? E estar do lado dela. Quanto tempo faz que você está sóbria, Ju? Novembro vai fazer 1 ano e 1 mês. Um dia de cada vez, entrando nas reuniões, fazendo minha terapia, me cuidando. Eu pensei em deixar de viver muitas vezes por causa do álcool. Tentei deixar de viver muitas vezes, né? E hoje eu dou valor à minha vida. Hermínio, vocês têm uma tatuagem juntos, né? Temos. O grupo são as girassóis, né? Que o girassol com a coisa de um voltar para o outro, quando não tem sol, de um iluminar o outro. E aí eu falei para ela, vamos fazer uma tatuagem juntos, um girassol juntos. E aí fizemos os dois, temos um girassol igualzinho. Se não fosse meu irmão, meu marido, minha tia e minha mãe, eu nunca teria conseguido isso de maneira nenhuma. Você deixaria uma mensagem para pessoas que estão em casa
enfrentando um problema como o seu. A vida sem o álcool existe e é muito, muito boa. Basta dar o primeiro passo. Procurem ajuda. Se não tiver família, sabe? Com certeza a pessoa consegue também, mas precisa muito de procurar uma ajuda. Precisa de alguém, sabe? Porque sozinha é muito difícil. Sozinha você não consegue. Um beijo. Obrigada. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Ah, bonita a história de superação, né? Como ela disse, vai vivendo um dia de cada vez. E você viu que o Hermínio, o irmão, né, Marisa, fez um comentário que chamou a minha atenção, que foi o seguinte: ela tomava 3 engradados de cerveja, ela estava bem, né? Então, quer dizer, muitas vezes o problema da bebida é exatamente esse, né? Ele está escondido por trás da cortina do socialmente aceitável, tá todo mundo ali bebendo, quer dizer, muitas vezes meio que passa despercebido, né? Estou aprendendo um monte sobre isso por causa desse espetáculo, com o livro da Bárbara, com a própria Bárbara Gância, que eu tenho a chance de estar sempre próxima e tal. E ela ensina muito, quer dizer, ela fala, a gente tem uma ideia de que o alcoólico, o alcoólatra, é só aquela pessoa que já está na rua, que já está sem família, que tem uma doença mental muitas vezes junta. Não, muitas vezes o alcoólatra é produtivo. Ela continua trabalhando. E a questão da tolerância, que, como ela diz, os 3 engradados de cerveja, às vezes é um agravante. Porque você tem bastante resistência. Aí você vai ingerindo uma quantidade de álcool até que acontece uma alteração no seu metabolismo irreversível. Você se torna alcoólatra. Dependente, né? Dependente. Dependente. Uma vez que isso aconteça, essa mudança no teu corpo não vai sair, não vai voltar para trás. E você tem que passar a controlar ela até o final dos seus dias. E vem cá, você chegou a conviver com pessoas que bebiam ou bebem demais? Porque quando vocês fazem também um personagem na novela, vocês geralmente fazem o que a gente chama de laboratório, né? A própria Bárbara, quer dizer, tem a história dela, mas você chegou a conviver na vida real ou a conversar com pessoas também para poder trazer isso para o palco? Não para esse espetáculo, mas eu te pergunto, brasileira querida, quem não conviveu com um alcoólico, alcoólatra no Brasil? Verdade. A Bárbara fala, sabe aquela história de 6 graus de separação, que a gente tem 6 graus de separação de todas as pessoas do planeta Terra? Ela fala, acho que de alcoólatra no Brasil a gente tem 2 graus de separação, ninguém. Nosso pequeno grupo de ensaio que a gente ensaiou era um monólogo e a gente ensaiou num grupinho muito enxuto. Tinham já 2 pessoas que já tinham se separado de relacionamentos, sofrendo muito, porque eram apaixonados, era um amor bonito, mas a pessoa muito bêbada, muito alcoólica, não podia continuar junto. Fulano tem um pai. Veio um menino gravar nosso ensaio. E aí você consultou, nossa, eu nunca tinha visto um teatro, é igualzinho, meu pai é assim. Sempre, a história tá do lado. Parece que ativa ali, né, na hora que a pessoa tá falando. E aí, conforme você tá falando, acho que é uma coisa muito importante. Esse vício, ele não só afeta a pessoa, como os familiares também. Sem dúvida. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado também com os gatilhos disso. Porque uma coisa que acontece muito é de, às vezes, a família não levar em consideração o problema da outra pessoa. A pessoa, ela tem uma doença e todo mundo... A gente estava exibindo umas imagens aqui. Tudo bom, senhor Antônio? Tudo bem. Pode levantar, fica à vontade. Gente, nós estávamos falando sobre isso, mostramos algumas imagens. E, senhor Antônio, conforme passava a imagem da famosa branquinha, que é aquela cachaça, seu Antônio... O desengasga-gato. O desengasga-gato. Eu vi que o senhor ficou quase que hipnotizado. Seu Antônio, mexe com o senhor essas imagens. Queria que o senhor contasse isso pra gente. Um bom dia a todos. Bom dia, senhor. Os que estão em casa, os que estamos aqui. Bom dia. O seguinte, às vezes quem está acostumado a beber, às vezes pega e mexe um pouquinho. A produção pediu a foto do meu irmão. Ele saía para o trabalho, ele morava em Camará. Quando ele chegava na Central do Brasil, o café dele era uma dose e, como diz o ditado, um churrasco de gato. Caramba. Aí, quando ele vinha de novo, passar na Central, tomava um desengasga-gato e um churrasco de gato e ia para casa. E que assim, a gente fala, parece brincadeira, mas, por exemplo, o senhor hoje vive a luta para que o alcoolismo não invada ainda mais, invalide mais a sua vida. Eu, praticamente, graças a Deus, eu luto
para que ficar, pelo menos, no que está. O que é o que está hoje na sua vida, senhor Antônio? Não ultrapassar mais a barreira. Eu, por causa da cirurgia que eu tive, até agradeço muito e mando um abraço para o pessoal do IACAC, todos os enfermeiros, todos os médicos. Sim. Eu tive um apoio muito grande lá no IACAC. O senhor fez 4 pontes de safena, né? 4 pontes de safena, 2 mamárias e um cateterismo. Os médicos que cuidou de mim, ele falou para minha esposa que eu só tinha 20% de vida. Se eu operasse era 20%, se eu não operasse também era 20%. E a minha esposa está até aqui. Opa. Ela perguntou para mim, você tem certeza que tu quer operar? Eu falei, mete a faca. Sim. Quando eu desci da mesa de cirurgia, claro, eu não vi, mas ela perguntou aos médicos, o médico pegou e falou com ela. Ele, agora, é ele e Deus a primeira 48 horas, porque foi complicado a cirurgia dele. Mas se o senhor está aqui com a gente agora, prova que deu certo. Já que o senhor citou ela, eu vou ser um pouco indelicado, vou chegar nela aqui. Fica à vontade. Tudo bem? Como é que você está? Seu nome? Cleide. Cleide, você se preocupa com ele quando nós falamos sobre a questão do alcoolismo? É uma coisa que te faz refletir, conversar com ele, para que isso não invada ainda mais a vida dele? Sim, porque depois dessa cirurgia ele mudou um pouco o jeito dele de viver. Sim. Ele saía pra rua e às vezes ele chegava com cheiro de bebida em casa. Sim. E eu falei pra ele, se ele continuasse dessa forma, que não, o relacionamento da gente não iria à frente, porque eu já tinha passado por algumas barreiras lá atrás em criança com meus pais. Aí não vale a pena, né? Sim. E aquela coisa, né, senhor Antônio? O senhor tem aqui uma mulher que te ama. Por mais que a branquinha seja boa, não dá pra perder o amor da vida por causa da branquinha, né? Claro, por isso que eu digo, morena cor de canela, cabelo cor de carvão, olhos que nem jabuticaba que encantou meu coração. É isso. Ela chegou, parou de bro e mandou, e essa bola meu coração não segurou. Confesso que por essa mulher me encontro apaixonado, por essa mulher me encontro com 38 pneu arriado. Ei, meu Deus do céu. E agora, depois dessa linda poesia, minha recomendação é que o senhor pegue leve na branquinha. Tá pegando leve, né, seu Antônio? Tá... Obrigado. Agora só na loirinha. Não, se calma, minha medida. Marisa Não, é muito artista, né? Mas assim, é importante isso, né, Marisa? Porque a partir desse tipo de conversa, a partir da coragem dele também vindo falar com a gente... Sim, obrigada. A gente sai um pouco desse estigma, que às vezes é o cachaceiro, é o desorganizado. Não, isso é sério. É uma doença, precisa ser visto com esse olhar e com esse afeto também pela família, né? Porque tá, é uma maneira meio piada de falar, mas está ao alcance de todos se tornar alcoólatra, se tornar doença. Você pode adquirir isso. Não está ligado a nenhum grupo especial de população, nem de condição econômica, condição racial, condição de... todo mundo. Isso é inerente ao ser humano. O álcool e o ser humano pode gerar uma doença. E a gente está no momento de pandemia, como eu comentei agora há pouco, quer dizer que o número de pessoas começou a beber mais, né? Então, quer dizer, as pessoas começaram a ingerir mais bebida alcoólica. Você falou de um número assim, 20% a mais de mortes imediatamente ligados à morte, hein? Ao consumo de álcool. O problema é que ele não mata só. Eu acho que isso, desculpa, isso é minha teoria, não fiz pesquisa nem nada. Eu acho que o aumento do feminicídio, por exemplo, que foi visto, também tem a ver com o aumento de consumo de álcool. O aumento da violência doméstica, o aumento do espancamento em criança, porque o alcoólatra, ele não mata, ele não morre só do álcool, ele gera violência. Claro. É uma doença que gera violência em volta. Impacta, né, tipo. na saúde de quem depende do álcool, mas impacta na família, no relacionamento, seja com mulher, seja com o marido, né? Mas eu gostaria só de dizer uma frase que tem na minha peça, que assim... que a Bárbara disse assim, ninguém sabe dizer melhor do que alguém que passou por uma crise de abstinência o quanto o alcoolismo não tem a ver com força de vontade. É o tal do Porque vício, a gente né? tende a falar, você é um cachaceiro, associa a fraqueza. É verdade. Não é isso. E aí a gente acaba... Eu vejo muita gente, putz, ele era doente, eu tratei mal, eu chamava de vagabundo. A pessoa não consegue.
Uma hora precisa pegar, internar, os amigos ajudarem. É dia a dia, é 1 a 1. Tirar de ambientes onde o álcool esteja muito perto. Sim, Precisa. tá do tal do gatilho, né? É verdade. E essa Compulsão, participação... dá tremedeira, a pessoa não consegue. É isso. E a participação da família, da mulher, seja de quem for, também é muito importante, né? Eu acho que a aproximação também carinhosa, afetuosa, né? Porque a pessoa tá ali, tá lutando contra um pessoa quer vício, uma sair, dependência, claro que sim. aquilo que você estava Tanto falando. que a Bárbara pediu que a gente tirasse a palavra vício. Porque o vício, a palavra vício, às vezes tem uma coisa de maldade, né? Você pega o português castiço, você fala, fulano era vicioso. Vicioso é uma pessoa que, às vezes, tem a ver, você vai olhar no... Não é vício, é dependência. Dependência. Agora, eu vou chamar aqui um depoimento do Jairo Bauer, que é nosso super parceiro aqui do Encontro já de anos. Aliás, saudade de você, Jairo. Ele gravou um recadinho sobre esse assunto. A gente vai ver daqui a pouco. Eu quero conversar com a Marisa sobre a peça em si de teatro. Pode rodar. Olá, Patrícia, Manuel, Marisa, tudo bem? Muito legal estar de volta aqui no Encontro falando de um tema tão importante que é o tema do abuso da dependência de álcool, né? Nós, profissionais de saúde, temos essa percepção de que o consumo de álcool aumentou em muitas casas e muitas famílias no Brasil durante a pandemia, por conta da ansiedade, do medo, das inseguranças, incertezas econômicas e sociais. Tudo isso levou a um aumento de consumo de álcool. Riscos, né, pessoal? A OMS afirma que não existe um padrão seguro ou 100% seguro de consumo de álcool. A gente sabe que até 1 dose por dia para as mulheres e 2 doses para os homens são um padrão de menos risco, porém, né, é bom lembrar que rapidamente uma pessoa pode migrar de um padrão de menos risco para um padrão de mais risco, ainda mais numa situação de vulnerabilidade como essa que a gente enfrentou na pandemia. Lembrar que as pessoas mais velhas são mais sensíveis aos efeitos da bebida e que muitas vezes elas já têm condições de saúde pré-existentes, hipertensão, doença cardiovascular, já tomam remédios, e a associação de álcool com esses remédios traz uma série de riscos, como por exemplo quedas em casa, né? Um problema muito sério para a saúde dos idosos. Mulheres são mais sensíveis do que os homens aos efeitos da bebida. Para uma mesma dose, elas têm mais efeitos, têm mais impactos na sua saúde. Na pandemia, apesar de bares, baladas fechadas, as pessoas começaram a beber mais em casa, sem, né, estar sob a vigilância, sob o olhar de outras pessoas. Mas muito legal essa história da Juliana, que mostrou aqui pra gente, né, que mesmo em casa, né, com essa situação da pandemia, ela aproveitou dessa situação, ela aproveitou desse momento, o apoio, a proximidade de familiares, né, para conseguir romper com o ciclo que ela vinha enfrentando de abuso de bebida alcoólica, né? Então, muito legal essa história, e mostra pra gente que é fundamental, é importante a gente contar com o suporte, né, de rede de apoio, de familiares, né, pra gente chegar a um serviço de saúde e poder tratar sim da questão do abuso da dependência, que, como eu sempre digo, é uma questão fundamental, é uma questão muito importante de saúde pública no Brasil de hoje. Valeu, pessoal, recadinho dado. Um grande beijo para Patrícia, Manuel e Marisa, e para todo mundo que está assistindo a gente. Valeu. Valeu, Jairo, querido. Um beijo grande para você. Saudade de você aqui pertinho da gente, viu?